Felipe Tito virou empresário multimilionário e construiu várias empresas. Ganhou dinheiro de verdade, mas nem sempre foi assim. Por isso a história dele pode mudar completamente a forma como você enxerga sucesso e empreendedorismo. Nascido em 1986 em São Paulo, em uma realidade comum, sem privilégios, sem facilidades, como milhões de brasileiros. Mas a vida dele muda completamente muito cedo. Aos 16 anos, ele se torna pai. E isso não é um detalhe. Isso é o ponto que muda tudo. Porque enquanto a maioria estava pensando em festa, liberdade, diversão, ele precisa pensar em responsabilidade, precisa pensar em dinheiro, precisa pensar em sustentar uma família. E é aqui que nasce algo que muita gente não tem: pressão. E a pressão, quando bem usada, vira combustível. Mas muita gente quebra com pressão, por isso não evolui. Felipe Tito não. Ele usa isso como motor. Ele entra na televisão, começa a buscar oportunidades, participa de programas, até chegar em Malhação. Mas aqui vem a primeira quebra de expectativa. Ele ganhava cerca de R$ 1.500 por mês. Ou seja, visibilidade, mas sem dinheiro de verdade. Por isso, ele começa a perceber que aquilo não sustentaria a vida que ele queria. E é aí que ele toma uma decisão que poucos teriam coragem. Ele sai do Brasil, vai para Los Angeles, com cerca de $350 no bolso. Sem inglês fluente, sem estrutura, sem garantia de nada, mas com uma coisa: disposição para fazer acontecer. E é aqui que a história fica ainda mais forte. Ele começa trabalhando em cozinha, sem experiência, aprende na prática, aprende inglês no dia a dia e evolui, cresce, se torna chefe. E chega ao ponto de cozinhar para nomes como Al Pacino, Will Smith e Jack Nicholson. Agora pensa nisso. Um brasileiro sem estrutura, sem idioma, mas com atitude. Por isso, cresce. Essa fase constrói algo que muda tudo depois: disciplina, resiliência, mentalidade prática. Ele perde o medo de recomeçar. E é isso que é um dos maiores ativos de um empreendedor. Porque quem tem medo de recomeçar, trava. Quem não tem, cresce. Depois disso, ele volta para o Brasil, volta para a televisão, participa de novelas grandes, ganha mais visibilidade, constrói imagem. Mas aqui acontece outra virada. Ele percebe que sucesso não é sinônimo de liberdade financeira. Ele é conhecido, mas não é rico. Ele aparece, mas não constrói patrimônio. E isso incomoda. Mas muita gente aceita isso. Por isso, nunca muda de nível. Felipe não aceita. Entra para o empreendedorismo, se torna um empreendedor. E aqui vem a parte que ninguém gosta de mostrar. Ele erra muito, quebra empresas, cerca de 7 negócios que não deram certo, perde dinheiro, toma decisões erradas, mas não para. E isso é o que separa quem chega lá de quem desiste. Porque empreender não é glamour, é tentativa, erro, aprendizado, mas a maioria tenta uma vez, falha e para. Por isso, nunca constrói nada. Felipe continua. E aí vem a virada mais importante da história dele. Ele entende algo que muda tudo. Aspas para ele: a minha maior empresa sou eu. E isso é poderoso, porque ele percebe que atenção é dinheiro, imagem é ativo, influência é negócio. Mas muita gente ainda trata isso como algo superficial. Por isso, não aproveita. Ele não. Ele transforma isso em estratégia e começa a construir negócios com base nisso. Marketing, influência, posicionamento. E aí ele entra em um modelo que muda completamente o jogo. Media for Equity. Ele não entra só com dinheiro. Ele entra com a imagem dele, com a audiência dele, com capacidade de gerar atenção. E em troca, recebe participação nas empresas, não somente um cachê. E isso escala tudo, porque ele não depende só de um negócio. Ele participa de vários e cresce exponencialmente. Hoje ele atua em diversas áreas: marketing, alimentação, moda, suplementos, franquias e o mais importante, ele não é operador. Ele é estrategista. E isso é outro nível de jogo, porque quem opera tudo limita o crescimento. Quem pensa estrategicamente escala. Agora deixa eu trazer isso para sua realidade. Você pode não ser ator, mas tem algo que pode ser seu ativo: sua habilidade, seu conhecimento, sua comunicação, sua presença. Mas a maioria ignora isso e por isso não constrói nada. Felipe Tito entendeu cedo que o jogo mudou. Quem entende o jogo sai na frente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você está usando o que tem ou está esperando ter mais? Porque muita gente espera ter dinheiro, estrutura, oportunidade, mas não começa. Por isso, continua no mesmo lugar. Felipe começou sem nada,
mas começou. E isso muda tudo. Outra lição forte na história dele, ele não acertou de primeira. Ele errou muito, mas persistiu. E persistência com aprendizado gera resultado. Agora pensa nisso. E se você parasse de desistir e começasse a ajustar? Onde você estaria? Porque o sucesso não é linear, é construção. É evolução, é insistência inteligente. E aqui está o ponto final. Felipe Tito não ficou rico porque era ator. Ficou rico porque entendeu como transformar sua imagem em negócio. Mas isso não é sobre ele. É sobre mentalidade, sobre visão, é sobre execução. E nunca esquece disso. O mundo não recompensa quem tem talento, recompensa quem transforma talento em resultado. E no final, não é sobre onde você começa, é sobre o que você faz com o que você tem.